Voltamos então ao estudo do TCP/IP. Nessa videoaula, como eu falei anteriormente, a gente vai ver um pouquinho mais das aplicações, né? Nós já estudamos a camada de acesso aos meios do TCP/IP, né? Vimos que aqui tem opções para rede LAN e WAN, por exemplo, a Ethernet para LAN, 802.11, a família de Wireless LAN, Frame Relay é para WAN, PPP, ATM também para WAN. Aí a camada de internet a gente tem o protocolo IP versão 4 e IP versão 6, os protocolos que a gente tem hoje em dia para a internet. Então tem aqui o protocolo IP, o ICMP que ajuda o IP, né, o que controla as mensagens e faz testes como ping para o IP. E o ARP. O ARP tem gente que fala que ele é um protocolo 2,5, 2,5, porque ele está entre a camada 2 e 3 do modelo OSI, tá? Ele não é nem camada 3 nem camada 2. Aí a camada de transporte a gente tem onde você segmenta e também endereça os fluxos dentro do computador, né? Nós temos basicamente dois tipos de protocolo na camada de transporte, o TCP e o UDP. O TCP com confiabilidade, o UDP sem confiabilidade, porém ele é rápido, né? Tem que entender que essa história da confiabilidade é que o TCP ele faz aquele triple A handshake, controla fluxo, controla a conexão, verifica se está chegando os dados ou não do outro lado. O UDP ele só manda, né? O IP e o UDP eles funcionam do mesmo jeito, eles são o que a gente chama de best effort, ou melhor esforço, tá? Ele manda, se chegar, chegou, se não chegar, o problema não é dele. E a camada de aplicação a gente começou a estudar na videoaula passada, né? É onde estão as aplicações, onde estão os serviços de rede que os usuários realmente vão utilizar, né? Por exemplo, HTTP para leitura de uma página web, HTTPS para acessar de maneira segura uma página de web, né? Para acessar o Internet Banking, SSH e Telnet para fazer acesso a computadores, roteadores, switches para fazer gerenciamento remoto, FTP para fazer troca de arquivo, SMTP para envio de e-mail, e a gente vai estudar os principais, tá? A gente vai ver alguma coisinha do HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, TFTP, também é um outro protocolozinho utilizado, SMTP, POP3 e IMAP, que são os protocolos para envio e recebimento de e-mail. DNS é o coração da internet, né? Esse cara aqui junto com o protocolo IP, se não tivesse os dois não tinha internet. E o SNMP, que é um protocolo de gerenciamento de rede. Pessoal, aqui a gente não vai fazer uma aula sobre os protocolos, porque uma aula que eu digo assim, é muito a fundo, porque isso envolveria programas de computador, tá? Então existem diversos programas, por exemplo, o HTTP, eu posso utilizar um servidor Apache, eu posso usar um IIS. Apesar dos dois implementarem um padrão, né, que o HTTP é um padrão, globalmente aí que aceito, né, ele não é uma coisa proprietária, mas o Apache tem um jeito de configurar, porque ele é do Linux, do Unix, e o IIS, que é do Windows, tem uma outra maneira de configurar. Então a gente não vai entrar em muitos detalhes sobre os aplicativos. Eu estou alterando a ordem em relação ao que a gente colocou no material escrito, tá? Eu vou fazer de uma ordem um pouquinho mais didática aqui do que a gente colocou no material. A gente vai estudar como esses protocolos. Deixa eu pegar aqui até passar para o slide anterior. A gente vai estudar assim, ó, só para você entender a lógica, né? Primeiro eu tenho que atribuir IP, configurar a placa de rede. Aí depois a gente vai ver o DNS, que é para o cara poder sair para a internet. Aí a gente vai ver o HTTP, que é o carinha mais básico que a gente usa. A comunicação em rede nasceu quase que no HTTP e assim por diante, tá? Então eu fiz essa mudança em relação ao que está no site. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, se eu tenho um computador em rede, ele tem que falar com a rede, né? Pô, descobriu o Brasil, né, professor? Não, mas então, brincadeiras à parte, né? Começou a trabalhar em rede, a primeira coisa que você tem que fazer é endereçar o teu host. Você tem que dar um endereço para ele.
Você tem que dar um endereço para o teu computador, você tem que dar um endereço para os servidores que você tem. Então a primeira parte é o endereçamento. O protocolo de rede que faz isso dinamicamente, de maneira automática, por isso que você nem se preocupa com configurar IP na tua casa, é o DHCP, é o Dynamic Host Configuration Protocol, tá? Protocolo de configuração de host de maneira dinâmica. Ele funciona através do UDP, nas portas 67, então o cliente pede para o servidor na porta UDP 67 e o servidor responde para o cliente na porta UDP 68, tá? Então é assim que é feito. O cara manda no UDP 67 e recebe, ele pede o IP dele na UDP 67 e recebe o IP dele na porta UDP 68, tá? Por que é que você não se preocupa com o DHCP? Porque ele já vem configurado por padrão em maioria dos clientes. Quase que uma totalidade dos clientes de rede, seja qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac OS, eles vêm com isso aqui ó, setado, obter um IP e obter um DNS automaticamente. O que precisa de básico para um computador falar na internet? IP, máscara, gateway e DNS. Isso aqui é o básico, tá? Então o endereço IP é o endereço dele na rede, para ele se identificar na rede, endereço de camada 3. A máscara diz qual é a rede que ele está, qual é o conjunto de computadores que ele está conectado. O gateway é o nome do cara que é o roteador dele. Se ele precisar sair para a internet, se ele não estiver falando com alguém que está na mesma rede que ele precisa de um gateway. E o servidor DNS é o cara que vai resolver nome de internet para ele. Ah, e cadê a configuração do DHCP aqui? Eu não preciso configurar. O cliente DHCP, ele não precisa de configuração. O cliente ele envia a solicitação inicial em broadcast. Então, você tem um computador que tem uma placa de rede com um cliente DHCP instalado, automaticamente, quando você ligou e a rede começou a funcionar, ele manda uma requisição para o servidor DHCP em broadcast, que quer dizer o quê? Todo mundo naquela rede vai receber. Aí o servidor DHCP vai ver, opa, peraí, isso aqui é para mim, eu vou responder. Aí ele pega e responde para aquele cliente. Na realidade, são várias mensagens que são trocadas, tá? É um DHCP request, e aí tem umas 4 mensagens que são trocadas aqui entre o cliente e o servidor, tá? A gente vê com detalhe essas mensagens quando, por exemplo, você estuda o CCENT, o CCNA da Cisco, uma prova de certificação da Juniper, da Microsoft, aí a gente vê com mais detalhe as mensagens que o DHCP troca, tá? Porque isso depende, as mensagens são padrões, né? Mas existem diversas configurações que podem ser feitas. O que interessa para a gente agora? Agora você já entende por que o teu computador não precisa de configuração inicial, né? Porque ele pega via DHCP. E a maioria dos modems ADSL que tem por aí, cable modem, eles já servem como um servidor DHCP, tá? Então eles já servem como eles têm dentro deles um servidor DHCP configurado. Isso aqui é a configuraçãozinha da placa de rede, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, a minha placa de rede, eu já mostrei para vocês em outras videoaulas, ela está configurada com o IP manual, estático, tá? Porque eu já falei, eu uso esse computador para outras coisas. Então, eu defini aqui o IP, a máscara, o gateway e os DNS. Ó, isso aqui é um servidor DNS público da Google, 8888. Se você colocar dessa maneira, o teu computador vai pegar IP via DHCP. Eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou colocar para ele pegar IP via DHCP. Tá aqui. Ele vai desligar a placa de rede, ele vai desligar a conexão, né? A placa de rede não, ele desliga a conexão e conecta de novo. Tá lá, ó. Ele já conectou. Se eu vier aqui no prompt de comando, vou dar um CD barra para limpar aqui o CLS para limpar a minha tela. A gente pode dar um ipconfig. Ó, a minha interface é a Ethernet. Tá aqui, ó. Eu peguei o IP 192.168.158 com a máscara 255.255.255.0. O meu gateway é 192.168.1.1, tá? Eu estava com o IP 253, agora fiquei com o IP 58 e continuo falando na internet, tá? Não tem problema nenhum. Se eu quiser ver
todas as opções, eu dou um ipconfig/all. Aí sim, com o ipconfig/all, a gente consegue ver todas as opções que foram configuradas. Cadê minha internet? Está aqui. Ó. Então aqui é a minha placa de rede. Ó, eu consigo ver o endereço físico. Está aqui o MAC. Eu consigo ver o meu endereço IP, a minha máscara, quem é o meu gateway, quem é o meu DHCP. Ah, que legal, ó, o meu gateway é o meu servidor DHCP. É muito comum isso, tá, pessoal? O próprio gateway ser o servidor DHCP. Você tem duas maneiras de posicionar o teu DHCP na rede. Direto na tua rede local, ou você pode criar um servidor DHCP centralizado, tá? É possível isso também. Você tem um servidor DHCP centralizado. Aí vem aqui, ó, o meu servidor DNS. Veja que o DHCP passou um servidor só. Eu tinha configurado 2, o servidor DHCP passou um só. Você pode configurar para o servidor DHCP passar mais de um servidor DNS, tá? E o servidor DHCP pode passar outras informações além disso. Aqui você pode limpar no Windows, você pode limpar, pegar a configuração do DHCP de novo, por exemplo, você pode dar um ipconfig/release. Release. Aí está aqui, ó. Ele limpa as configurações que você tinha, ó. A minha placa perdeu configuração e depois você dá um dhcp/ipconfig/renew para voltar. O meu computador vai dar alguns erros aí, tá? Porque vocês viram ali uma mensagenzinha de erro aqui, ó, também error, while releasing interface. É porque o meu computador tem muita coisa aqui e ele de vez em quando ele tem um problema que eu sei que eu tenho que resolver e eu não resolvi ainda. Mas ele pegou o IP aqui, ó, 92.168.58, tá? Pegou o mesmo IP. Porque o DHCP ele é um serviço de aluguel de IP, tá? Ele não fornece, ele fornece o IP por um tempo. Ele tem um negócio que a gente chama lease time, o tempo de empréstimo, o tempo de aluguel. Então você pode chegar e falar para o cara que o teu tempo de aluguel desse IP para o meu computador é, por exemplo, 1 semana. Se o meu computador ficar desligado e não passar 1 semana, é bem provável que ele vai pegar o mesmo IP, tá? Agora, se ele ficar muito tempo desligado e alguém entrar na rede, esse computador que entrou na rede pode pegar o meu endereço IP. Então, esse é o serviço de DHCP. Normalmente, o DHCP está ativado nos hosts, nos clientes, tá? Nos servidores, maioria das vezes a gente coloca um IP fixo, eu configuro dessa maneira, né? Eu coloco aqui usar endereço IP, usar DNS e preencho aqui as opções. Porque é complicado você ter um servidor e esse servidor ficar variando de endereço de tempos em tempos, tá? Eu posso configurar num servidor DHCP para ele passar para outros servidores um endereço específico de acordo com o MAC que eu tenho dele. É possível fazer isso, tá? É possível vincular, por exemplo, eu sei que esse computador tem o MAC AAAA, BBBB, CCCC. Pronto. Eu venho aqui dentro e falo, ó, toda vez que o AABBBCCC pedir um IP, você dá o IP 192.168.10.10. Eu posso fazer isso, tá? É possível fazer várias configurações de um servidor de DHCP. DNS. Vocês viram aqui, ó, que o DNS está entre as opções obrigatórias, né? Obrigatórias não, ele não é obrigatório. Eu posso deixar um computador sem DNS, tá? Só que ele não vai falar com a internet. Então eu tenho que ter o IP, a máscara, o gateway e um DNS. O DNS é o Domain Name System. É o sistema de nomes de domínio. É o cara que vai fazer o quê? Vai converter um nome de página, o que a gente digita lá na URL, né? Que a gente digita lá uma URL www.example.org, www.dltech.com.br, tá? Ele traduz para um endereço IP. Porque a gente lembra que dentro do PDU do IP, dentro daquele pacote IP, eu não tenho uma opção para endereço, para eu escrever o endereço. Eu tenho a opção de um endereço de 32 bits no IPv4. Um endereço de origem e um endereço de destino, que é um IP.
Só que imagine você ter que trabalhar na internet só com o endereço IP e você ter que saber o IP de tudo quanto é website que existe. É meio complicado, né? É uma coisa quase que inviável. Então essa forma de fazer um mnemônico, né? Uma palavrinha que te lembre o nome daquele servidor, ela foi inventada nos primórdios da internet, e quem resolve esse nome para um IP é o DNS, tá? O Sistema de Nomes de Domínio. Quando o nosso cliente pede para um servidor DNS, ele usa o protocolo UDP na porta 53 como transporte. Tá? E no IP versão 4, você faz uma requisição do tipo A, um A request, porque ele usa 32 bits e o nome desse tá? Foi requisição A. O cara manda uma requisição com o nome de um site pedindo qual é o IP. Aí o servidor DNS vai te devolver isso aqui. Você pode ter um DNS local, você pode ter DNS autoritativos que falam, DNS raízes, tá? Você não precisa ter tudo aqui. Aqui está aqui, por exemplo, a tua empresa. A tua empresa tem esse DNS aqui, o exemplo.com, tá? Que aponta para um FTP e aponta para um www. Tem uma empresa aqui. Quando um cara pede pela tua empresa, isso aqui vai seguindo uma hierarquia, tá? Até chegar nele e ele conseguir qual é o endereço do teu host lá, que está apontando para o teu servidor de web, ou para o teu servidor FTP, ou então para o teu servidor de e-mail. Quando você faz essa requisição pelo IPv6, ele usa o que a gente chama de Quad A, tá? Ou 4As, A quádruplo. Em português não tem uma tradução muito legal para isso. Por que ele é 4As em vez de 1A? Porque o IPv6 tem 128 bits, que são 4 vezes mais do que o IP versão 4. Por isso que eles chamaram de requisição 4As. Então, toda vez que você digita no teu web browser lá em cima, www. alguma coisa, o teu computador usa o serviço de DNS para resolver o nome, para aí sim você poder acessar a internet. Então, por isso que é tão importante o DNS, tá? Por isso que na placa de rede tem a configuração dele aqui, ó. E você tem um DNS primário, secundário, tem sistemas operacionais que suportam aí 4, 5 endereços de DNS diferentes, tá? Então você tem vários DNS que você pode utilizar para caso o primeiro não responda, responder o segundo, o terceiro, o quarto. Normalmente o pessoal coloca até o secundário só, tá? Só até o segundo DNS. Beleza. Já conseguimos ter um IP, a gente já tem um DNS para resolver o nome, para enviar a gente os nossos pacotes para a internet. Agora eu quero acessar uma página de web. O que é esse acesso à página de web? Acessar uma página de web, ou o www, né, o World Wide Web, você usa o protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol. Em português, protocolo de transferência de hipertexto. Tá? Esse protocolo usa o serviço TCP na porta 80. Ele é um protocolo que utiliza métodos. Por exemplo, você quer buscar uma página na internet, você usa um método chamado GET. Você quer inserir algum dado nessa página, você usa um método chamado POST. Tá? Então você tem métodos que eles chamam. Quando você digita www.cisco.com, o teu computador dá um GET para essa página do www.cisco.com. Lógico que antes o teu computador ainda converte, né, o cisco.com para um endereço IP, para depois se informar o GET e trazer a página da internet. Tá? O HTTPS ele é uma versão segura do HTTP. Ela faz tudo que o HTTP faz, só que com criptografia. O que é criptografia? Ele, antes de enviar os dados na internet, ele criptografa, ele embaralha, ele transforma aquilo em alguma coisa ilegível na internet, para que se alguém capturar aqueles pacotes, não consiga ler. Então, ele trabalha com uma versão segura, usando esse protocolozinho chamado TLS-SSL, tá? E utiliza a porta TCP 443.
Então, como o HTTP ele é TCP, ele faz o quê? Ele envia SYN, recebe um SYN ACK do servidor, devolve um ACK para o servidor e começa a transmissão de dados. Tá? O HTTP normal, aqui ele já manda um GET de cara e já pega a página da internet. O HTTPS, ao invés de mandar um GET, ele negocia chaves de criptografia, negocia o tipo de criptografia que vai ser utilizada e aí sim começa a enviar as informações criptografadas, protegidas, tá? Protegidas. Se você for ver um dado criptografado e um não criptografado, o dado que não é criptografado você consegue ler. O que é criptografado vem um monte de algarismo e de letra maluca que você não consegue ler. Para você ler, você tem que saber qual é o protocolo de criptografia que está sendo utilizado, qual o algoritmo de criptografia e qual é a chave para quebrar aquilo. Tá? Basicamente, o HTTP é um protocolo cliente-servidor, né? Servidores mais famosos são Apache, o IIS da Microsoft, o Nginx aqui, ó, da Nginx Incorporation, nem sei se fala assim em inglês, tá? Eu nem procurei, estou falando do meu jeito, se estiver errado, alguém coloca lá no fórum e fala. E o GWS do Google. Você veja que o Apache domina, né? O Apache, isso aqui, até maio de 2013, ele estava com 53%, o IIS quase 17%, o Nginx aí com 15% e o do Google com 3,42%. Tem outros, tem um monte, tá? Lá no material online, eu coloquei o Abyss Web Server, que é de graça, fácil de instalar, tá? E você consegue trabalhar com ele tranquilamente. Então você pode, se você quiser, instalar o Abyss Web Server e fazer algumas brincadeiras no teu computador, transformar ele em um servidor. Se você usa o Windows é tranquilo de ativar o IIS, tá? Tem um monte de tutorial aí na internet sobre como ativar o IIS. O Apache você precisa do Linux para trabalhar com ele, tá? Só que é claro, instalar coisa no teu computador, você pode deixar ele lento, você pode inserir um monte de porcaria nele e acabar tendo uma ingrata surpresa. Então, cuidado com essa história de instalar no teu computador. Se você trabalhar com VM ou então com VirtualBox, é melhor. Você cria uma maquinazinha virtual e testa o que você tem que testar numa máquina virtual. Não fique instalando na tua máquina física, tá? A gente fala isso porque para depois você não reclamar com a gente, né? Falar, pô, você mandou instalar, eu não mandei instalar nada. A gente está mostrando aqui, sugerindo, se você quiser instalar, pode instalar, né? E clientes, os clientes são os browsers, né? Os navegadores de internet. Eu coloquei aqui também uma estatísticazinha, né? Se a gente for ver aqui, ó, em outubro de 2013, 11,7% estava usando o Explorer da Microsoft, 27% Firefox, 54% Chrome, 3.8 Safari e 1.7 Opera. Aqui, o Chrome está dominando aí em relação à Internet Browser, tá? Isso aqui são pesquisas que eu tirei da internet de entidades aí que são confiáveis em relação a estatísticas, tá? É o que normalmente o Google, a Microsoft, todo mundo utiliza para gerar estatística aí. Como é que funciona o HTTP básico, né? Eu já falei, você vem aqui primeiro no teu browser, que é o teu cliente, e digita, por exemplo, aqui, ó, www.exemplo.com.br. Esse site não existe, tá? Eu inventei. Você digitou isso aqui, ó, o teu browser vai usar o DNS para traduzir qual é o endereço IP do exemplo.com.br. Ah, beleza. Descobriu o IP, ele vai montar aqui, né, esse GET, pedindo exemplo.com.br para o IP, que é o IP do exemplo.com.br. Aí isso aqui é enviado na rede, segue todo aquele processo de encapsulamento, chega no servidor, o servidor recebeu isso aqui, ó, ele vai processar e devolver para você isso aqui. HTTP 1.1, 200 OK, a mensagem dele. Aí ele vai mandar aqui para você o texto que você tem aqui, que vai chegar aqui para você, esse teste de funcionamento OK, e mostrar a página de internet para você, aquela página que você colocou. Então isso aqui é um cabeçalho, né,
está faltando aqui ainda esse texto, teste de funcionamento ok. Então, essas mensagens são mensagens padronizadas. Você não escreve qualquer coisa, tá? São mensagens aí que são padronizadas. Se a gente fosse olhar em um todo, eu coloquei em um fluxo aqui. Se você começar a estudar a área de rede, você vai ver que é muito comum você ver esse tipo de fluxograma. Então, aqui é o cliente pedindo a página para o servidor HTTP. Podia ser lá o exemplo.com.br, tá? Que nem eu coloquei aqui. Então, ele primeiro faz uma requisição DNS, o servidor DNS devolve o endereço IP daquela página. Ele pediu aqui, ó, quem tem o IP de www.exemplo.com.br? Qual é o IP desse cara? Aí o teu DNS responde, olha, o IP dele é 200.100.120. Beleza, agora você vai acessar a página. O serviço de HTTP, ele é TCP na porta 80. Se ele é TCP, começa com AAA Handshake. Então você vai mandar um SYN com o teu número de sequência. O servidor devolve o reconhecimento da tua sequência e o número de sequência dele com o SYN. E você devolve um ACK. Fechou, agora você vai mandar aquele GET, né? Esse GET aqui, ó, você vai mandar aqui. Aí o servidor devolve a página em HTML para você. Carregou a página, faz um FIN ACK, ACK e acabou. Então isso aqui é o fluxo normal, tá? O que está faltando aqui, que depois a gente vai ver no fluxo completo? Tem um gateway aqui no meio, né? Aqui nesse meio aqui, ó, tem um gateway. Então esse computador primeiro tem que resolver via ARP o nome desse gateway. Se esse DNS está numa rede diferente, beleza, é o gateway que vai fazer isso aqui direto entre eles. Agora, se tiver na mesma rede, esse cara vai mandar direto um ARP request, vai receber um ARP request, receber um ARP reply, aí vai fazer o request do DNS. Então, dependendo da posição onde você esteja, ainda tem mais coisas aí no meio, né? A gente foi bem por cima. Mas no último slide a gente vai detalhar isso aqui. E o que muda no HTTPS foi aquilo que eu falei, né? Aqui, ó, quando termina o SYN ou ACK, ao invés do cara mandar um GET, ele negocia as chaves de criptografia e o tipo de criptografia que vai ser utilizada, tá? Para depois sim começar a transferir a página para o cliente. Então, antes, né, de fazer o processo de você ter a página aqui, ó, é negociada a parte de criptografia. E aí, quando é passado esse HTML, ele não é mais passado em texto claro. Se alguém capturar na internet, ele não vai conseguir ler. Então, essa é a proteção, né? Para o cara ler, ele vai ter que descobrir qual é a chave que você está usando e qual é o tipo de criptografia aqui que você escolheu utilizar junto com o teu servidor. Então, para que é utilizado o HTTP e o HTTPS na prática? Você usa isso todo dia para acessar sites de internet. É utilizado para mais alguma coisa? Sim. Vários equipamentos de rede utilizam o HTTP ou HTTPS para gerenciamento. Por exemplo, roteador, seja ele da Cisco, da HP, da Juniper, eles possuem maneiras de você ativar aqui um HTTP server, tá? E através do teu computador configurar o roteador, configurar um switch, tá? Configurar um servidor via HTTP, via HTTPS. Então é um uso um pouquinho diferente, né? Não é para você acessar um site de internet, é para você configurar um equipamento. Então esse é um outro uso do HTTP, do HTTPS. Você também tem aplicações onde, ao invés de você ter um cliente, um programa de computador que é um cliente, você usa o próprio web browser como cliente, né? Aplicações em Java. Então você vai lá cadastrar um cliente, por exemplo, numa loja, ao invés de você ter um software que você instalou, que ele é proprietário, o cara tem um sistema em Java e você preenche lá os dados do teu cliente, da venda, através do teu web browser. Então esses são os principais usos aí do HTTP e do HTTPS. E-mail. Basicamente o e-mail tem um cara para enviar, que é o SMTP, e para receber duas opções, POP3 e IMAP. Tá? Então o envio é feito na porta TCP25
E para receber o e-mail, se você usar POP3, você usa a porta TCP 110. IMAP TCP 143, esse é o padrão, tá? Muito provedor de e-mail, tem vários provedores de e-mail que mandam você trocar isso aí. Eles alteram lá para você alterar também no teu computador. Porque como essas portas são muito conhecidas, elas sofrem ataques constantes. Então o pessoal troca a porta para tentar enganar quem é um hacker ou então um cara que está tentando atacar alguém. Como é que funciona? Basicamente assim, quando você envia o e-mail, teu e-mail pega uma fila, cai numa fila de e-mail, até chegar ao teu servidor SMTP. Esse teu servidor SMTP, ele vai pegar, vai olhar para quem que você está querendo mandar aquele e-mail. Quando você digita lá, blá blá blá, arroba dltech.com.br, isso aqui ó, é um registro, isso aqui está registrado, isso aqui é um domínio. O teu SMTP Server vai enviar essa mensagem para o servidor que é dono desse domínio dltech.com.br. Ele pede para o DNS quem é o dono desse domínio. O DNS responde com o IP do nosso servidor. Aí ele vai enviar, isso aqui chega numa fila, aí vai chegar no servidor da empresa e eu baixo para o meu PC. Se eu estiver utilizando o POP3, realmente eu vou fazer download das minhas mensagens, tá? O POP3 ele grava as mensagens no teu computador. Então ele vai puxando tudo que está aqui na fila e gravando no computador. Aí se eu deletar do meu computador, dançou, porque isso aqui também foi apagado do servidor, tá? Então é uma fila. Ele vai puxando aquele negócio daquela fila, as mensagens e apagando. O IMAP é um avanço aí, tá? O IMAP é um protocolo que, ao invés de você deixar isso aqui dentro do teu computador, você deixa uma cópia lá no armazenamento que fica no servidor, tá? Então o IMAP ele permite que você acesse no teu computador, em casa através de webmail, num cliente de e-mail, no telefone, na estrada, seja onde for, tá? Então o IMAP ele é um cara que ele é feito para você acessar uma imagem. Você acessa aqui uma cópia no teu computador. E a tua mensagem continua lá no servidor. Se você quiser baixar para o teu computador, você pode baixar. E apagar do servidor. Pode fazer isso tranquilamente. Existem também as versões seguras, tá? Porta 465, tudo TCP. O SMTP seguro, POP3 seguro na porta 995 e IMAP seguro na porta 993. Aí, ao invés de ele mandar em texto claro aqui, ó, essas mensagens, ele vai mandar essas mensagens de maneira segura, protegida, tá? Criptografada. Você tem uma segurança a mais, ninguém consegue ler a mensagem do teu e-mail, a não ser, claro, que ele quebre a tua chave, quebre a tua criptografia para poder ler, ok? Senão ele não vai conseguir ler esse cara que está sendo transmitido. Além disso, se você já configurou um e-mail, você sabe que você tem um usuário e uma senha, né? Que é para definir as contas de e-mail, né? Senão, como é que o cara vai saber para quem vai mandar cada coisa? Então você tem um usuário e uma senha, tá? Então quando você manda alguma coisa aqui para um servidor de e-mail, você fala, olha, eu sou o usuário tal com a senha tal, estou querendo mandar alguma coisa. Aí sim, o teu servidor te autentica, fala, beleza, você é você mesmo, então manda para mim. Aí ele vai mandar essa informação até chegar naquele outro servidor. Para o cara ler nesse servidor, a mesma coisa. Ele vai falar, olha, eu sou o Marcelo, com a senha e quero receber minhas mensagens. O servidor autentica e diz, beleza, você realmente é Marcelo. Pode pegar aqui tuas mensagens e ler, tá? Então existe um processo de autenticação. É muito comum você ter processos de autenticação em rede. Aqui no HTTP também, tá? No HTTP, no HTTPS, você pode ter um processo de autenticação. Você pode cair numa página, que essa página te pede um usuário e uma senha, como tem lá na DLTech, né? Você tem que entrar com o teu e-mail e uma senha que você definiu. Porque senão qualquer um acessa. Esse é o processo que se chama de autenticação. Autenticação, tá? Compartilhamento de arquivos. A gente tem algumas opções aqui de compartilhamento de arquivo, tá? FTP, TFTP,
SFTP. Existem outras em rede? Claro que existem. Não tem um monte de opção aí, tá? O FTP, ele é um cara que funciona com TCP nas portas 20 e 21. Ele usa duas portas. Uma porta para passar comando e outra porta para passar os dados. Veja aqui, ó, que eu fiz um acesso FTP usando o Explorer do Windows. Esse carinha aqui, ó, né? Se você vir aqui em Computer e digitar aqui FTP alguma coisa, ele serve como um cliente FTP. Existem outros clientes FTPs aí melhores que o Explorer, tá? Como o FileZilla e vários outros aí. Então, como é que ele funciona? Ele funciona com você escolhendo uma pasta onde você vai compartilhar arquivos. Esses arquivos podem ser de leitura ou leitura e escrita, né? Read e write. Pode ser só read ou read e write, tá? Leitura ou leitura escrita. E o legal do FTP é que você pode definir um usuário e uma senha. Então, você consegue definir aqui no FTP username e password para o cara poder se logar no FTP. Então ele tem essa possibilidade, tá? Para você se logar com usuário e senha. Ou você pode fazer de maneira anônima. A maneira anônima é o quê? O cara não precisa ter usuário e senha. O cara entra lá e vê o arquivo que quiser. O TFTP, ele é um cara mais simples que o FTP. O T na frente é de trivial. Então ele é o Trivial File Transfer Protocol. É um protocolo de transferência de arquivo trivial. Ele usa UDP na porta 69. Esse cara, você cria uma pasta compartilhada no servidor, onde você só diz se o arquivo é de leitura ou leitura escrita. Não tem usuário, não tem senha. O cara pode colocar e tirar arquivo na hora que quiser. O TFTP é muito utilizado na parte de gerenciamento de rede, tá? Para gravar sistema operacional de roteador, de switch, para gravar arquivos de telefones IP. O telefone IP ele precisa de uma configuração. Normalmente essa configuração fica disponível em um servidor TFTP, porque ele é mais rápido e mais simples de ser configurado, tá? O SFTP é a versão segura do FTP. Ele roda na mesma porta que o SSH, na porta TCP 22. Tá? Ele implementa criptografia para acessar isso aqui. O que está acontecendo? Quando você está passando uma informação via FTP, o teu usuário, a tua senha e os teus dados, todos eles estão indo em texto claro. Se alguém capturar essas informações, ele vai conseguir ler. TFTP é igualzinho. Tá? Os dois são vulneráveis. O SFTP, ele é feito com criptografia. Então, a troca do usuário, da senha e a troca das informações são todos criptografados. Então, você não tem esse problema da vulnerabilidade de alguém acessar. Lá na área do aluno, a gente indica para vocês esse programinha aqui, o Tricon-Daemon. Esse Tricon-Daemon, ele é um programinha que tem o serviço de TFTP, FTP e syslog. Serve como um servidor. Se eu vier aqui, ó, no servidor FTP, ó, ele mostra para mim que o meu IP 192.168.158 ele está agora com a porta 21 aberta para que usuários consigam se conectar nela. Ó. Se eu fizer aqui, ó, dar um CLS, netstat -A, eu vou ver que a minha porta 21 está aberta. Está aqui, ó, porta 21 aberta. Foi aberta a porta do FTP. Tá? Então o FTP aqui está acessível. Se eu entrar aqui no meu browser no Explorer, que é um cliente FTP, eu posso digitar FTP, 192.168.158, que é o IP da minha máquina, e está aqui. Ó. São esses arquivos da minha máquina que eu estou compartilhando. Tá? Aqui dentro, a gente pode escolher, ó, no configure, o que eu quero compartilhar. Então aqui, ó, primeiro,
usuário anônimo, ele aceita qualquer coisa, tá? Ele aceita qualquer coisa. E aqui eu escolho a pasta que eu quero compartilhar com o FTP. Isso aqui é legal, às vezes quando você está meio sem tempo e não está conseguindo resolver o problema de compartilhamento, é bom esse programinha para você compartilhar a pasta dentro de casa, aí você não tem um pendrive, alguma coisa, para você trocar informação aí com outro computador do teu irmão, do teu pai, alguma coisa assim, tá? Então esse serviço é bem legalzinho para você ter. Na prática, quem trabalha com redes acaba usando esse programa por causa do TFTP. Porque quando a gente trabalha com roteador, switch, seja Cisco, seja Juniper de outros fabricantes, a gente acaba usando o TFTP. Tá? Agora vamos ver alguns outros protocolos que tem lá, começando pelo Telnet e SSH. Os dois são TCP, Telnet porta 23, SSH porta 22. O SSH quer dizer Security Shell. Tá? Os dois servem para você fazer uma conexão remota para fazer monitoração. Ó, eu vou pegar aqui um programinha chamado PUT e vou entrar aqui em um switch. 5. Tá lá, login S. Agora eu não me lembro mais o login. Vamos ver se eu lembro ainda. Ah, entrei. Tá pronto aqui, ó. Login e senha. Entrei no meu switch. Posso dar um comando aqui, por exemplo. Show interface status. Pronto, eu vou ver o estado das interfaces do meu switch. Ó. Eu tenho aqui ó, a porta FS0/1, 0/2, se ela está conectada, não está conectada. Então, eu posso configurar. Não se preocupe com esses comandos, só quem for estudar Cisco depois, isso aqui é um switch da Cisco, tá? Eu estou entrando via CLI. Então, você pode configurar remotamente. Eu não preciso pegar o meu laptop e ir lá, conectar no switch para configurar ele. Então, o SSH e o Telnet são usados para isso, tá? Para fazer o gerenciamento remoto. Qual a diferença dos dois? O Telnet passa tudo em texto claro. Ó, eu consigo copiar o usuário e a senha se eu conseguir snifar essa rede, se eu conseguir capturar os pacotes. O SSH não. Ele passa tudo criptografado. Então, a sessão é protegida antes de transmitir as informações. O NTP ele já funciona para você fazer o sincronismo dos relógios. Caramba, meu. Falar e escrever ao mesmo tempo é complicado. Sincronismo dos relógios da rede, tá? Do relógio mesmo da rede, da hora, da data, da hora que você tem na tua rede. Isso é muito importante, principalmente se você tiver sistema de gerenciamento, se você quiser verificar realmente qual é a data e a hora que os eventos estão acontecendo na tua rede, né? Por exemplo, aconteceu um problema na rede. Para eu saber que horas realmente aquele problema aconteceu, a hora tem que estar certa em todo mundo, né? E também para os usuários é importante, né? O cara quer saber a hora que vai embora, ele tem que ter a hora certa aí no computador dele, tá? E o NTP faz isso. O que é o NTP? Ele é uma hierarquia. Ele tem relógios aqui ó, que são super sincronizados, relógios atômicos, tá? Você tem aqui extratos, aí você tem o extrato 1, extrato 2, extrato 3. O extrato 1 é o cara que está ligado diretamente nesses relógios. O cara que se liga a quem está ligado ao relógio vira extrato 2. Aí a terceira hierarquia vira extrato 3 e assim vai. Esse extrato quer dizer a confiabilidade desses relógios, ok? E ele funciona na porta UDP 123. Aqui, ó, esse switchzinho, deixa eu ver se ele tem aqui, show NTP status. Ah, esse cara não está com o NTP ativado, tá? Ele não está com o NTP ativado. Deixa eu colocar aqui nele, conft. Eu vou colocar um IP aqui qualquer, só para você ver aqui, ó, show NTP status. Pronto, ó, agora sim ele está se sincronizando com esse cara aqui, que é 192.168.1.1, tá? Se eu der um show clock agora, aqui, ó, ele vai mostrar para mim que são 4h34, dia 2 de dezembro, tá? Ele pegou essa hora aqui, ó, do meu roteador, que tem o IP 192.168.1.1, que está fornecendo o relógio também para os outros equipamentos de rede. Normalmente a gente faz isso, tá? Você pode sincronizar diretamente
com um serviço da internet. Se você entrar no registro.br, no NIC.br, eles têm vários servidores NTP disponíveis, que você pode sincronizar a tua rede com esses servidores NTP. E você vai ter a hora certa e todo mundo sincronizado. Tá? E por último, a gente fala também do SNMP. O SNMP é uma ferramenta, um serviço de rede para você fazer gerenciamento. Se alguém já foi uma empresa que tem aqueles SOCs, né, o Network Operation Center, Security Operation Center, você vê lá uma tela cheia de equipamento com um mapa que desenha as rotinhas que os caras têm. Normalmente isso é feito via SNMP, tá? O que é o SNMP? É um cara que roda aqui dentro dos dispositivos de rede, seja roteador, switch, computador, impressora, ele roda um gerente, tá? Ele roda um agente aqui dentro. O que esse agente faz? Coleta informações de um banco de dados chamado MIB, Mass Information Base. E aí um gerente de rede chamado NMS, Network Management System, o sistema de gerenciamento de redes, coleta essas informações e mostra na tela para o operador que está gerenciando essa rede. Tá? Eu vou mostrar um exemplinho aqui, ó, que eu tenho instalado aqui dentro. Deixa eu diminuir aqui. Então, se eu pegar aqui o 192.168, deixa eu ver se não ferrei com tudo. 158, 2 pontos, 80, 81. Esse 2 pontos aqui, o que eu estou colocando, ele define qual é a porta que eu vou usar. Esse cara usa HTTP para gerenciamento, tá? Só que ao invés de usar a porta 80, ele usa a porta 8081. Eu defini na 8081, tá? Então isso aqui é um sistema de gerenciamento de rede instalado nesse computador. Ele trabalha com SNMP. E ele vai pegar a minha rede, tá? Eu estou gerenciando a minha rede aqui, os dispositivos, com esse cara. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu roteador, entrar aqui no roteador e ver o status dele que eu peguei via SNMP. Demora um pouquinho. Tá aqui, ó. Olha o status do meu roteador. Disponibilidade 100%, ele está usando 6% da CPU, 40% da memória, tem um tempo de resposta de 2 milissegundos. Ó, eu estou monitorando aqui, ó, a cada 5 minutos eu vou fazendo um ping e vou monitorando esse cara. Aqui dentro ele me dá várias informações aqui, tá? Deixa eu pegar uma informação interessante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, o SNMP, ele me permite ver o tráfego que esse cara está gerando. Esse cara aqui, eu peguei a interface errada, peraí. Isso aqui é uma interface de voz, interface de voz, interface de voz, interface de voz. Agora aqui sim. Pronto. Está aqui, ó. Eu consigo ver qual é a largura de banda que eu estou usando, ó. Eu sei que esse, ó, o azulzinho claro é o que saiu e o verdinho é o que entrou. Então eu sei aqui, ó, uma média em bits por segundo, tá? Estou pegando aqui em bits por segundo. Eu sei que esse cara aqui, ó, ficou numa média de saída, ó, chegou uma hora que ele chegou a 1 mega de saída e desceu, agora está mandando bem pouquinha coisa. Ele está recebendo aqui uma média de, ó, recebeu um pico de 3 mega, aqui veio para 2 mega, aqui ele recebeu 1 mega, aqui ele recebeu 2 mega. Então ele está tendo uma média aqui, ó, média mínima de 2.718 mega, 3,18 mega de máximo, e de saída ele teve um máximo de 946 e uma média de 178 kbps de saída. Então eu consigo ver entrada e saída que essa interface está tendo, tá? É assim que a gente monitora a velocidade, por exemplo, monitora se está acontecendo algum problema na tua rede. Você tem até como colocar aqui um mapa e falar que se acontecer algum problema, ele vai dar um alarme, o sistema de gerenciamento vai gerar um alarme. Então o SNMP, ele serve para isso. Por que a gente colocou tudo junto isso aqui, né?
porque os três têm mais ou menos a mesma função, né? O SSH e o Telnet para você acessar, para você poder manter o teu roteador, o NTP para você manter a hora certa, para que se você for gerenciar o teu equipamento, ele mande as mensagens nas horas corretas, né? Não adianta ele mandar a mensagem em hora errada. Então o NTP usa o DP porta 123, SNMP o DP 161 e 162. Existem outros protocolos de rede? Existe um monte de protocolo de rede. Você lembra lá que eu mostrei uma folhinha que era um resumo e já estava cheio, né? Na última videoaula. A gente mostrou alguns para vocês terem noção do que é que você pode encontrar no dia a dia, né? Do que é necessário para você gerenciar uma rede e para você fornecer de serviço para os teus usuários, tá? Agora vamos fazer uma revisão, já que a gente estudou os serviços, né? Estudamos a camada de acesso, a camada de rede, né? Que é de internet, transporte, estudamos as aplicações. Vamos ver de novo aquele esquema do fluxo de informação. Agora considerando tudo quanto é camada. A gente vai fazer aqui um exemplinho de um computador falando com outro localmente. Aqui eu tenho um computador e uma impressora, pode ser dois computadores, um computador e uma impressora. A comunicação é a mesma coisa, tá? E depois um computador acessando um servidor ou um computador que está fora da rede dele, tá? Está numa rede diferente da dele. Quando a gente vai fazer o acesso, por exemplo, o equipamento digita lá www, o usuário digita no browser dele www. Alguma coisa. Esse cara sofre um processo de encapsulamento, né? Então, como ele digitou HTTP www, a camada de aplicação sabe que ela tem que usar o protocolo HTTP. Aí ela vai pegar aqui dentro e colocar os dados do usuário. Que dados são esses? Um GET, um PUT, alguma coisa assim, tá? Então vai ser algum método do HTTP que está lá dentro. Aí depois passa esse cara para o TCP, porque o HTTP é TCP. Esse segmento do TCP é colocado dentro do IP e esse pacote IP é colocado dentro de um quadro Ethernet, porque eles estão ligados aqui em um switch, né? E ele transmite no meio físico. O roteador recebe, manda para frente e assim prossegue a comunicação. Se a gente está falando de dois computadores se comunicando na mesma rede, na rede local, tá? Por exemplo, o host A está pingando o host B. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer aqui é o seguinte, né? Primeiro, um ARP. O computador A, por exemplo, o computador A é esse computador e o computador B é o servidor. O computador A precisa saber, ele vai ter o IP, né? Por exemplo, aqui está o IP 192.168.1.1 e 192.168.1.2. Aí ele sabe que o IP de origem é 1.1, o IP de destino é 1.2. O MAC de origem é o dele mesmo e o MAC de destino ele não sabe. Então ele faz uma requisição ARP em broadcast. Todo mundo dessa rede aqui recebe, mas quem responde é o B. O B responde com ARP reply qual é o MAC dele. Aí esse cara sabe, opa, o MAC do B é XXXX. E aí ele vai poder mandar o ping. O que é o ping? É uma mensagem de echo request, o servidor recebeu, ele devolve com um echo reply, desde que não tenha nenhum filtro aplicado no servidor, né? Eu posso colocar no firewall para o servidor não responder o echo. Então tá aqui, ó. Dentro da mensagem de IP, vai um echo request de A para B. Tá? O echo request ele tem essa carinha aqui, ele tem um código que representa ele. Quando o B responder, ele responde com um echo reply para o computador. Ok? Então essa é a comunicação local. A comunicação local não precisa do gateway. Os dois computadores que estão na mesma rede local resolvem tudo com o ARP. Então você não precisa do gateway na jogada, tá? É resolvido com o ARP. Mas e se esse computador quer acessar uma página de internet que está nesse servidor? E aí? Como é que fica o esquema, né? Agora, eles estão em redes diferentes. E, pior ainda, né? O cara está acessando com um nome de domínio, com uma URL ali, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é,
Esse cara digitou www.dltech.com.br. O computador dele olha na placa de rede, na configuração, e vê quem é o DNS dele. Aí ele vai ter que fazer o quê? Vamos supor que esse DNS está aqui, nessa rede. Está na mesma subrede. Aqui está o DNS. Aí ele vai fazer um ARP request pedindo o MAC do DNS. O DNS devolve com um ARP reply. E aí, sim, o computador, descobrindo o MAC do servidor, consegue fazer uma solicitação DNS. E o servidor DNS responde com o IP do www.dltech.com.br. O servidor DNS ele pode conhecer esse IP, se alguém já acessou essa página alguma vez. Se ele não conhecer, ele vai pedir para um outro servidor que está na rede. Se esse servidor não conhecer, ele pede para outro até chegar no servidor DNS raiz. Tá? Aí o raiz vai dar um jeito de conhecer isso aqui e devolver para você poder responder, para o teu servidor DNS poder responder para o cliente. Tá? Aí beleza, agora com o IP do dltech.com.br, ele vai ver que esse IP do dltech.com.br não está na subrede dele. Aí ele vai fazer o quê? Um ARP para o MAC do gateway, que também o gateway está configurado na placa de rede. O gateway responde esse ARP, aí ele vai mandar o SYN, tá, para aquele IP do servidor. Só que aí ele usa o MAC do gateway como destino. Aí ele vai mandar o SYN, o servidor devolve SYN ACK, aí depois, então ele vai mandar, né, SYN ACK, e aí ele vai mandar um GET para aquele cara, o cara devolve a página, terminou, manda um fim e finaliza a sessão. Veja que eu falei do HTTP. Se a gente falasse do HTTPS, antes de mandar o GET, ainda teria a negociação das chaves. Se fosse e-mail, ele mandaria uma informação para o servidor SMTP. Então veja que cada serviço tem uma característica, né? Cada serviço tem uma característica, cada serviço tem uma sequência. É lógico que em uma prova de certificação, num concurso público, não vão cobrar nesse nível de detalhe. Mas é interessante que você saiba, né? Que você entenda o funcionamento de uma rede. Se você vai realmente ser um profissional que vai entrar nessa área, é bom, né, quando você entrar numa empresa, saber quais os serviços essa empresa disponibiliza para os clientes e estudar um pouquinho mais a fundo, né? Conseguir entender quais as necessidades e como é que isso aí se comporta. Porque aí você vai conseguir resolver melhor os problemas. Né? Um cara chega para você e fala, minha internet está lenta. Você vai lá e reseta o servidor. Não tem nada a ver, né? Minha internet está lenta, você pode ter, por exemplo, um SNMP aqui, ó, na tua rede e olhar lá qual é o tráfego de saída da tua rede. Aqui, ó, que nem eu fiz aqui. Eu fui lá e olhei, opa, meu tráfego, quanto eu tenho de banda de saída? Eu tenho 1 megabit por segundo. E o tráfego de saída está batendo em 1 megabit por segundo. Cara, pô, eu tenho algum problema aqui. É lógico, né? Eu tenho algum problema aqui. Ó. Se eu só tenho 1 megabit por segundo de upload e o cara tá falando que a internet está meio lenta e eu estou batendo no meu topo aqui ó, do upload, é lógico que a internet vai ficar lenta. Quando o cara mandar alguma coisa para a internet, vai demorar, porque eu estou usando toda a banda, né? Então, dessa maneira, a gente consegue analisar e resolver problemas de rede, conhecendo as aplicações, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima videoaula vai ser um pouco mais curta. A gente vai falar sobre largura de banda, sobre bit por segundo, megabit por segundo, byte por segundo. E a gente vai falar também sobre como resolver problema utilizando o modelo OSI, tá? Que é mais ou menos o que a gente vem estudando e já dando dicas do que acontece com a rede, ok? Você conhecendo o fluxo de rede, você consegue resolver problema. Se você já notou aqui, ó, você tem um computador, as peças principais, né? Um switch, um gateway, a tua internet, aí você tem o servidor que o cara está procurando. Se o cara fala que ele não acessa um servidor, onde é que está o problema? Ó, ou ele já não está falando com o switch, ou o switch não está falando com o gateway, ou o gateway não está falando para cima, ou, por exemplo, o teu DNS
não conhece o IP daquele servidor. Então você consegue resolver o problema, você consegue fatiar para resolver problemas de rede, ok? Por isso que é importante entender esse fluxo, como é que o fluxo funciona. Por isso que eu fiz questão de mostrar vários exemplos, tá? E até ao longo do curso aí, quando a gente tiver em outros capítulos, eu vou acabar voltando nisso para vocês pegarem isso por osmose, né? Pegarem isso como se fosse uma lavagem cerebral. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Não esqueçam que se tiverem se tiverem dúvidas aí, utilizem a área do aluno, né? A gente está lá disponível para responder as perguntas. Até a próxima videoaula e nos falamos depois.